bem-vindos ao JuriCast Unipac, o podcast do curso de Direito da Unipac. E hoje estamos aqui ao lado da nossa coordenadora do curso de Direito, professora Luciana Maciel Braga, e do delegado e também professor da instituição, doutor Rodrigo Rolle. É um prazer muito grande recebê-los aqui em mais um episódio. Olá, pessoal! Hoje vamos receber nosso convidado para falar de um tema indispensável para o Estado Democrático de Direito, que é a advocacia criminal defensiva. Afinal, falar de defesa é falar de garantir direitos, é falar do poder punitivo do Estado e dos seus limites também de atuação, né? Então, hoje vamos receber aqui o Dr. Rodrigo Rolle, delegado de polícia e também docente da nossa instituição no curso de Direito há mais de 20 anos. É um prazer recebê-lo para hoje esse bate-papo sobre advocacia criminal defensiva. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Luciana, professora Lívia. É um prazer enorme estar aqui, dentro dessa instituição, e trabalhar dentro dessa ferramenta criada por vocês de grande importância e difusão de muitos temas que são importantes dentro da área jurídica. E aqui é um prazer a honra de ter sido convidado e vamos justamente debater esse tema no decorrer aí do dia de hoje. Doutor Rodrigo, antes de adentrarmos ao tema central, nós sabemos que a sua vivência prática e profissional, tanto quanto professor, quanto delegado, nos ajuda muito a compreender a importância dos diversos atores que compõem aí o sistema criminal. Será que você pode compartilhar um pouquinho com a gente essa sua trajetória profissional? Bom, são 35 anos, dentro da atuação da área profissional e especificamente sempre dentro da área do direito criminal, do direito penal, formado no FJF, logo depois de formado, advoguei por 2 anos, depois desses 2 anos passei no concurso público, sou delegado há quase 29 anos, agora em outubro eu completo 29 anos, e há 20 anos como docente no curso de Direito, as portas abertas pela Unipac, na matéria das disciplinas de Direito Penal e Processual Penal, que realmente a minha grande paixão é o processo penal. Bom, quando falamos em advocacia criminal defensiva, existe uma tendência de associar o papel do defensor ao acusado, ao ato praticado pelo acusado. Talvez por uma atuação da mídia, enfim, existe realmente um estigma muito enraizado a respeito da figura daquele que está defendendo o acusado. Bom, na sua visão, doutor Rodrigo, qual é o verdadeiro papel do advogado nessa atuação em defesa do acusado? Sem dúvida alguma, como o próprio texto constitucional já ressalta isso, que a atuação, o advogado é uma peça imprescindível para a atuação do Poder Jurisdicional. E sem dúvida alguma, ainda mais dentro do processo penal, isso se torna mais latente, mais gritante, ainda mais que nós não temos outros meios de solução pacífica de conflito como na área civil, o processo penal necessariamente passa pelo Poder Jurisdicional estatal, e isso requer realmente uma atuação ainda mais requintada, mais dedicada, não que seja em outras áreas, mas muito mais debruçada, e realmente com um viés altamente profissional, quebrando paradigmas ainda da advocacia passada aí, que realmente tem alguns certos preconceitos com relação à questão da advocacia criminal defensiva, da advocacia criminal. Então, a advocacia criminal defensiva, nós vamos falar, é justamente uma outra forma de se materializar, não só para os réus, futuros réus investigados, mas também para a sociedade como um todo, demonstrar a importância disso e da atuação do advogado na seara criminal. E assim, é interessante, a gente perceber que essa confusão mesmo entre defender e concordar com o crime acaba gerando uma percepção social muitas vezes equivocada, em relação à atuação do advogado. Como que você vê como você analisa essa percepção social e o impacto da atuação do advogado criminalista, mediante aí esses julgamentos sociais que nem sempre são corretos,
a sociedade, através, muitas vezes até por questões da mídia, né, por causa de todo o sensacionalismo que existe em cima do crime, todo o apelo social que o crime traz dentro daquela área social, daquele tecido social, né, acaba se vendo que como se o advogado fosse defensor, entre aspas, de bandido, né, entre aspas, né? E na verdade não é essa a concepção que a gente pode ter, né? A sociedade precisa quebrar esse paradigma, quebrar essa ideia, né, de que o advogado criminalista ele está defendendo pessoas que são ruins. A questão não é essa, a questão é, existe um processo criminal para julgamento, né? E esse processo criminal passa pela contraditória, pela defesa e outros princípios constitucionais serão ditos aqui hoje. E o advogado, ele é justamente o indivíduo que vai fazer atuar esses princípios, parte desses princípios dentro do processo. E então a sociedade deveria tentar mudar isso com o tempo. É a própria advocacia que tem que fazer com que a sociedade perceba de outra forma a atuação do advogado criminalista. Romper um pouco com esse preconceito. Né? Advocacia ética, né? Sem dúvida. De fato, a advocacia criminalista, ela exige não só conhecimento técnico, né, na área, obviamente, mas um ponto a mais, né, uma coragem, um equilíbrio emocional para enfrentar esse preconceito que nós estamos falando aqui, além da própria defesa em si do acusado, né, e enfim, esbarra em várias circunstâncias. Enfim, doutor Rodrigo, na sua opinião, quais são efetivamente esses desafios enfrentados pelo advogado criminalista, em especial o advogado que está no início de carreira, né, iniciando a sua atividade na defesa dos acusados? A questão específica do advogado criminalista realmente que vem sendo construída é uma mudança de conceito em cima dele perante a sociedade, né? Como a gente acabou de falar agora anteriormente. Isso é primordial para externar isso. Agora, internamente, eu falo que hoje a maior preocupação do advogado criminalista, aí no que diz respeito ao tema de hoje, é que se trata de um tema novo. Sim, não é? sim. Trata de um tema novo onde ele tem que trabalhar. O principal ponto que ele deve ter agora é justamente pautar a conduta ética sempre dele, né? A sua conduta profissional dentro da maior possibilidade ética e não desagarrar disso em momento algum. Sempre ter a sua atuação. Esse é o cerne da atuação, né? Atuar de forma ética, com probidade e, sem dúvida alguma, com conhecimento técnico para seguir e realmente se destacar na área, né? De defesa. Esse é o ponto, né? Construir, sedimentar o seu conhecimento, né, teórico, né? Realmente, cada vez mais, aqueles alunos ainda que estão na faculdade, se embrenhar cada vez mais na questão prática ainda dentro Isso é essencial, né? Da academia, né, da faculdade, para que ele consiga enxergar a teoria que é dada, né, junto com a prática que ele deve ser exercida e que ele vai exercer daqui a uns anos, ou daqui a 1 ano, 6 meses, dependendo do momento. Até porque nós que estamos militando na sala de aula, enfim, com os alunos, existe uma tendência do aluno sempre se apaixonar pelo direito penal, né? É o mais empolgante, né? O processo penal em si, então você fica realmente, quando iniciando no curso de direito, o aluno realmente, eu vou trabalhar com o direito penal e com a defesa. É muito próximo, assim, da próximo. prática. E aí, quando de fato o aluno vai encaminhando ao longo de toda a trajetória acadêmica, ele ao final, ele balança realmente. Será que é a advocacia criminalista? Não existe um preconceito determinado em defender aquele que praticou o crime, né? Então, assim, é uma mudança mesmo de paradigma, porque é uma área muito rica, né, que requer conhecimento e que tem uma área realmente de atuação para o profissional do direito que abre uma seara enorme, né, de possibilidades. No atual cenário nosso, você vê a questão de crimes de ordem financeira, tributária. Não estamos só falando de questões de crimes ligados ao tráfico de drogas, que seria em tese hoje o carro-chefe da criminalidade, que é o que mais é latente aí, né?
mas você vê cada vez mais ações policiais em lavagem de dinheiro, sistema financeiro, econômico. E o direito penal realmente ele é o primeiro contato praticamente que o aluno tem dentro de uma instituição de ensino superior e a primeira paixão, né? Porque ele vê, inclusive, isso todo dia na mídia. É verdade. A mídia, sempre, todos os jornais começam com ações Existe uma policiais, com repercussão processos social e criminais. midiática, né? Que Entendeu? expõe o direito Sem penal, coloca um destaque mesmo. Mas o aluno do direito, né, ele vai, como eu costumo brincar, né, até a metade do curso ele é dado pelo direito, o penal e processo penal, e depois ele divorcia do direito penal e do processo penal. É Separa, verdade, né? verdade. No final do curso ele Aí, não, vou mexer aí com eu vai pro Deixa quieto, melhor não mexer com isso. Hoje você vê muitos alunos indo pautados pelo previdenciário, pelo tributário, pelo financeiro, econômico, né? E aí, se áreas possível... promissoras. Processo civil que é maravilhoso, né? Então, eu falo, é a primeira paixão, mas o amor não dura, eu acho, quase toda a faculdade, não. Ele, no final, já está procurando outros amores em outras áreas do civil, que é a área de vocês aí, né? Verdade. E assim, doutor Rodrigo, no processo penal, né, nós enxergamos o processo penal como um instrumento mesmo de garantia de defesas, né, onde o Estado exerce o seu poder punitivo e também como um instrumento ali de assegurar os direitos fundamentais e evitar possíveis arbitrariedades, né? Como que o advogado ele pode garantir a efetividade desses direitos fundamentais durante tanto a investigação quanto o processo? De uma conduta cada vez mais proativa, né? Dentro do inquérito e dentro do processo, né? E esse é o tema que nós estamos aqui para falar, porque a gente tem que tirar aquela imagem que a gente ainda tem, né? Alguns ainda possuem do processo penal, que o processo penal é uma mera ferramenta de aplicar o direito penal ao caso concreto, ou seja, de fazer com que o direito material, um homicídio que aconteceu na conduta, que está lá previsto no Código Penal, ele seja aplicado em cima daquele processo na conduta delituosa de homicídio. O processo penal não é só isso, né? O processo penal é um instrumento para aplicar o direito penal ao caso concreto, mas também um instrumento de garantia e de proteção ao cidadão que porventura vire réu ou investigado no inquérito ou réu no processo. É necessário a atuação do advogado, o advogado sempre, né, pautando pela sua conduta ética, como já afirmado, iremos afirmar de novo daqui a pouco, e essas garantias constitucionais têm que ser realmente buscadas por ele, né? É claro que o sistema jurisdicional, o sistema criminal como um todo hoje, ele não tem mais como ser admitido que não seja por meio deles, esses já princípios, prevê, né? Mas é necessário uma cada vez maior efetivação desses princípios. Uma observância de quem são os atores ali que estão participando do processo, de que de fato eles observem todos esses critérios e princípios para... E de que forma eles estão atuando. O juiz com a sua imparcialidade, né? A total necessidade dessa imparcialidade. Do processo legal. Da imparcialidade do juiz. O órgão acusador entender que antes de ser acusador ele também é fiscal da lei, custos legis. Né? Não é aquela condenação que não é apenas acusar, é realmente falar, ver se observar se o processo está dentro da sua devida forma. Está sendo efetivado, né? Porque ele é fiscal da lei, né? Então, isso tudo, e o advogado, na sua função essencial, a justiça, como nós já afirmamos aqui anteriormente, cada um tem a sua função. Não existe hierarquia. Não existe hierarquia, cada um com o seu exercício profissional. E que somente cada um sabendo atuar é que realmente nós teremos um sistema criminal cada vez mais forte, justo, correto, onde realmente as garantias que foram tão difíceis de serem conseguidas na história do nosso país, né, somente em 88, né, por todo o passado que nós tivemos, e que quebrou realmente a nossa visão com relação à questão de autoritarismos, arbitrariedades, injustiças, desigualdades, né, processuais, né, que é isso que a advocacia criminal defensiva é um embate à desigualdade processual, né? Então, é importante que cada um assuma de forma efetiva o seu papel dentro do sistema criminal como um todo. Bom, até pensando nesses critérios abordados aí pelo senhor agora, a gente tem no sistema acusatório 2 pontos que são muito relevantes, né? A acusação e a defesa. E, assim, na sua atuação como delegado, né? No exercício da profissão em si,
Você enxerga um desequilíbrio entre acusação e defesa e se de fato esse desequilíbrio ele é efetivado no exercício da advocacia criminalista defensiva. Né? Bom, aí agora nós vamos adentrar no tema realmente de advocacia criminal defensiva. Vamos lá. O processo tem vários princípios, né? Mas o princípio que nós vamos efetivamente trabalhar aqui é justamente o princípio do contraditório. O que é contraditório? É acesso à informação, possibilidade de reação e igualdade de condições. É o princípio da par condicio ou paridade de armas, que você acabou de me perguntar se dentro da minha visão hoje, né, se hoje dentro do processo criminal há essa igualdade de condições, paridade de armas de forma efetiva e não só uma forma formalizada na lei, né, mas assim, efetiva, não no direito material. Perfeito, né? Não há, né? Você vê que realmente, por quê? No meu entendimento, né, o Estado acusador e o Estado investigador, eles estão todo um aparato estatal que tem justamente com o intuito e escopo acabar de procurar toda a conduta delituosa, né? Apurar a autoria e a materialidade do crime. E é o órgão estatal que, pelo próprio Estado, ele quer, entre aspas, punir. Sim. Né? Punir. Né? Mas e aí fica e a defesa? Qual é o elemento, qual é a ferramenta que ele possui, né? O advogado possui para o exercício profissional da advocacia? É essa o embate da advocacia criminal defensiva que vem nos trazer. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Como eu disse, um terreno novo, sim, que causa insegurança, não só para os alunos que vão formar, sim, ou até mesmo para hoje os advogados atuantes, dos mais novos aos mais antigos, aos mais experientes, né? Porque se trata de uma visão nova que se tem dentro do processo criminal brasileiro. Né? Não está normatizado, né? Que você vê justamente um provimento da Ordem dos Advogados do Brasil, através do provimento número 188/2018, em que ele orienta como o advogado deveria produzir a sua prova, as suas diligências, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo, né? Sem ficar dependente única e exclusivamente da atuação do Estado acusador ou do Estado aguardando o Estado poder as provas. Essa... Então, é trazer provas. Né? Você vê cada vez mais alterações que vêm acontecendo, os advogados vêm observando isso e fazendo de uma forma ótima, técnica, a fazer provas no intuito de demonstrar realmente a inocência do seu cliente, né? do réu. Porque o processo penal, na verdade, é a busca da verdade real. Sem dúvida. Né? A gente não admite presunções, ficções, a gente precisa da verdade real. Não necessariamente a acusação, mas buscar o que de fato ocorreu para que se... aí sim. Muitas vezes a verdade formal não é suficiente ali, né, para que o julgador possa... Isso, a gente precisa ter justamente provas dos dois lados, diligências investigatórias e provas produzidas dentro do inquérito do processo, de ambas as partes, acusação e defesa, porque o destinatário final é o juiz. E quanto mais elementos ele tiver para formar sua convicção, né, dentro da sua imparcialidade, para que ele possa ter um julgamento o justo possível, mais justo e seguro, seguro possível. Então a advocacia criminal defensiva está engatinhando no Brasil. Né? Está engatinhando no Brasil, em 2018 começou, não tem uma normatização. O mais interessante é que já se enxerga isso há anos no Brasil, mas ainda não foi efetivado. Porque, por exemplo, o projeto de lei do novo Código de Processo Penal, que remonta a 2009, 2010, né, um projeto de lei 156 de 2009 e o 845 de 2010, lá no artigo 13, normatiza a advocacia criminal defensiva. Mas nós não estamos falando de 2009, 2010, já temos 16, 17 anos. O processo legislativo é muito moroso, né? Então, assim, aí acaba que o Brasil hoje vem adotando um procedimento muito similar com o direito norte-americano, apesar de a gente não ter muito isso, porque lá o que você tem é a American Bar Association, que é a Associação dos Advogados Americanos, eles é que, como fez a OAB aqui através desse provimento, é que normatizou, orientou os advogados a forma de produzir suas provas. Porque lá na América do Norte é muito separado, né? O juiz está separado de tudo, ele não participa em momento algum de investigação nem de nada. Né? E aí ele fica o órgão acusador, né? e a defesa. Produzam as suas provas, que será
no primeiro momento investigatório, depois o adjudicatório, que vai ser o recebimento delas, para depois fazer o julgamento efetivo. Sim. São 3 momentos distintos. Então, é o momento de se apresentar, né? Ao contrário do direito já italiano, que passou por uma reforma enorme, principalmente com o novo Código de Processo Penal de 88, o nosso código é de 41, né? Então nós vamos fazer aí 85 anos, né? Bastante de defasado. defasado, né? É um remendo de leis, é um remendo que vai alterando artigos, mas não faça um código novo. Alguns podem criticar, código novo não seria necessário. Mas muitas das coisas que não estão no código estariam no projeto de lei, como é a advocacia criminal defensiva, ela acaba não sendo inserida por ser relegada e colocada de lado. Isso são complementares. E isso eu falo, não há possibilidade de falar realmente de um processo com paridade de armas, igualdade de condições no direito hoje, que não tenha realmente autonomia e possibilidade da advocacia fazer a sua defesa, seja já na fase do inquérito. Eu falo isso em sala de aula constantemente com meus alunos. Não se sintam, porque você vive na delegacia, você é advogado de porta de cadeia. Cara, a defesa do seu cliente começa na investigação. Com certeza. Na investigação. Aí todo mundo fala, mas não tem contraditório em ampla defesa dentro do inquérito policial da investigação criminal. Mas você já vê súmulas vinculantes, número 14, você vê o próprio Estatuto da OAB foi modificado em 2016, no artigo 7º dos direitos do advogado, que ele tem direito agora de questionar e de quesitar e de o interrogatório do seu cliente. Ativa que existia um inquérito anterior. Coloca o advogado numa postura mais ativa, né? Não aquela passiva, eu estou aqui só simplesmente eu estou acompanhando ele. Hoje não é mais assim. O delegado fez as perguntas, ou o Ministério Público, o investigador fez as perguntas, agora ele obrigatoriamente tem que abrir a fala ao advogado de defesa, para que o advogado de defesa possa fazer os quesitos. Ou seja, isso é cada vez mais demonstrando que é necessário, apesar da crítica, alguns são favoráveis, outros contrários ou contraditórios da defesa do inquérito e da investigação, mas um inquérito e uma investigação pautada por essas situações, é claro que sem aquela ingerência enorme, mas de uma ingerência específica para que possa produzir a sua diligência, é primordial, porque se busca a verdade. Sim. E assim, de forma a complementar a sua fala, quando nós pensamos no Estado democrático de direito, né, o Estado que se justifica, a defesa, ela é ali a forma de se garantir as liberdades individuais, né? E como que essa advocacia defensiva, na sua opinião, ela atua na defesa do Estado democrático, na promoção do Estado democrático de direito? Perfeito, né? A sua pergunta é total, né, de total necessidade nesse momento, a partir do momento que você vê que para ser um processo, o processo para ter o reconhecimento, o processo criminal como um todo, né, para ter reconhecimento social, não basta, como a professora Antônia Caranhos Fernandes, a professora Ada Pellegrini de Novo, grandes processualistas do estado de São Paulo, né, eles defendem, eles falam justamente que não basta simplesmente o processo, a decisão jurisdicional, ela só pode ter reconhecimento social dentro de um processo que tenha as garantias constitucionais. Como que eu vou ter um processo, uma condenação ou uma absolvição, pouco importa, se ele não passou por um processo sem o devido processo legal, sem contraditório, sem defesa, nem contraditório? Reafirmo, paridade de armas. Porque a paridade de armas, até então no Brasil, no meu entendimento, ela existe, mas não da forma como deveria existir. Eu entendo nas minhas falas, até brincando assim, né? De precisaria de ter dado uma turbinada nela, de realmente ter uma valorada nela, uma valorizada nessa paridade de armas, não só no processo, mas também no inquérito. Você vê advogados aí demonstrando coisas maravilhosas dentro do exercício da advocacia criminal, de que apreensões de droga, por exemplo, onde tem uma casa aqui, uma rua sem muro, uma casa sem muro, um terreno sem muro, a droga foi encontrada de um lado, a casa da pessoa do outro, foi apreendido esse aqui pela polícia como traficante, e aí o advogado, você vê, olha só, ele produziu uma prova espetacular. Ele pegou, colocou um drone, mostrou, ele desenhou literalmente para o Poder Jurisdicional, para o destinatário das provas, que aquele terreno, né, ele criou a dúvida no órgão julgador. Como você pode afirmar que essa droga está aqui porque foi encontrada dentro do terreno dele? Mas aí ele mostrou como que é o terreno dele. Não tem paredes, não tem muros.
São ruas, é um cruzamento de ruas altamente movimentadas. Ou seja, que alguém poderia Claro, ter. ele conseguiu contestar. Isso, né? e Esquecendo aqui, como é que fala? Esquece minha outra profissão, não estou falando aqui sobre direito, não estou falando aqui Sim, sobre direito sim, processual. sim. Né? Então, assim, olha a importância dele ter mapeado isso através de um drone, fotografado e mostrado ao órgão jurisdicional, que não vai até o local do fato, que é a polícia que vai, que né? faz a Que investigação. aí faz a investigação, e aí mostrou para ele, olha só, juiz, tá vendo? Ele mora aqui, a droga foi encontrada de outro lado do terreno, um terreno grande, né? Como você pode afirmar que efetivamente aquela droga é dele? Sim, é uma defesa Ou estratégica. seja, é uma diligência que, Sim. que em tese o investigador Estado não produziria, Não produziria, não teria meios para. não produziria. Mas que é fundamental para levar o raciocínio. Não, ele levou a absorção. Levou a absorção. Levou a absorção. Porque mostrou para o juiz que aquilo ali estava longe. Como você poderia afirmar que efetivamente aquela droga pertenceria àquela pessoa? E nós estamos falando aí, imagino que um volume de droga relevante e que provavelmente esse indivíduo estaria realmente, efetivamente condenado, né? Por Tem quê? como provar que de fato alguém poderia ter plantado a droga dentro da casa dele. Não é nem É do terreno, né? foi concreto. Poderia ter sido um transeunte. Não é nem plantador. Foi Uma pessoa um que transeunte. jogou. Ele colocou ali para esconder um Para esconderijo. esconder. Entendeu? E ele estaria podendo vender nas redondezas, ele ia lá buscar sem total conhecimento dele. Eu não estou falando se essa pessoa que é inocente ou culpada. Não, Estou falando do não é o caso caso. prático. É. Sim, sim. Então, assim, olha a importância de uma investigação criminal defensiva, aonde realmente o defensor, já ainda na fase do inquérito, ele traz atuar. É claro que isso, como eu falo, ela ainda não tem normatização no Brasil. Como seria apresentado? O delegado seria obrigado a receber? Em tese. E isso é muito ruim porque gera uma fragilidade, né? Uma insegurança. São lacunas nessa atuação, né? Então, O que poderia Perguntas, ser, né? De como atuar e tal. por isso que cada vez mais torna necessário distante a necessidade de uma normatização nesse sentido, a advocacia criminal, Sim. como seria no projeto de lei, está lá no Sim. artigo 13, Sem 845. Por quê? A título de exemplo, só trazendo exemplo do direito já italiano, né, que mudou-se por completo em 88, a respeito disso, inovador, dentro da Operação Mãos Limpas, né, foi feito várias mudanças, inclusive uma das mudanças que nós tivemos recentemente no Brasil, que é o juiz de garantias, acabou com o juiz investigador, inquisidor, né, um juiz de garantias que vai cuidar da investigação só para observar as garantias, preservando a legalidade da investigação e conservando e protegendo as garantias do investigado. Sim, sim. Né? Como a inviolabilidade do domicílio, provas ilícitas e por aí vai. E o que acontece? E aí, nesse momento, então, vai ficar a cargo do órgão acusador, o Ministério Público ou a Polícia Judiciária italiana faz, ao passo o Ministério Público ou a Polícia Judiciária italiana faz, ao passo que você, advogada de defesa, também produz sua investigação. Aí, na hora que o órgão acusador sedimenta e fala, vou oferecer, cadeia de investigação, que é a chamada investigação preliminar lá, para depois ter a fase processual, aí, na hora que oferece, o juiz, antes mesmo de receber a peça acusatória, lá, ele chama, antes mesmo de receber, ele nem recebeu, aqui recebe para depois ter a resposta à acusação. Ele vai lá e dá a oportunidade para que a defesa também apresente a sua. Então tem um momento certo lá para que isso aconteça. Ou seja, então você como advogado lá, você tem a garantia de saber, eu posso produzir, ele produz a dele, o órgão acusador. Na hora que for efetivar um possível processo, já que o órgão acusador entende que tem que acusar o seu cliente, beleza, agora é meu momento. Aqui são minhas diligências. E assim, isso possibilita até a formação de um conjunto probatório muito mais robusto. Muito mais robusto, sim. dúvida. E que, como é que fala, realmente, o objetivo é buscar a verdade real. Não é doa quem doer, se é para condenar ou para absolver. Sim. É buscar a verdade real. Buscar o que de fato Aceitar aconteceu. que não tem provas para acusar e não acusa, ou se tem prova para acusar, mas não vai acabar absolvendo. Não é perder ou ganhar, é ser justo. Sim, Entendeu? E você citar, né, essas normativas de outros países são sempre bem-vindas, porque é algo que efetivamente vem assegurando esse direito de defesa, essa verdade acima de todas as circunstâncias do fato, para que de fato isso inclusive nos oriente, né, na elaboração de normativas aqui específicas que possam de fato dar efetividade a essa advocacia criminal, né? Realmente existe uma lacuna que precisa ser preenchida e essas
a aplicação desses dispositivos estrangeiros são sempre bem observados, né? Porque lá foi a Itália literalmente foi normatizada. Ela saiu do sistema misto para o sistema acusatório, que é o nosso. Entendi. Lá, justamente em 1988, o Código de Processo Penal migrou do sistema misto para o acusatório. Entendi. Lá. E o nosso já é acusatório. O nosso já pegamos, por exemplo, o juiz de garantias, já é o início. Mas ainda que eu falo, para a paridade de armas, para a imparcialidade, o juiz de garantias é essencial. Agora, para a paridade de armas, eu vejo, né, eu estou falando especificamente desses dois princípios, né, mas da paridade de armas, é essencial que se tenha realmente uma advocacia criminal defensiva, não simplesmente através, sem desmerecer, um provimento da OAB, não, pelo contrário. Pelo menos a OAB está fazendo a parte dela de tentar dar uma orientação nesse sentido. São pequenos avanços, Mas, né, a gente precisa realmente de uma forma ainda bacana, porque realmente a advocacia criminal defensiva é tudo. Bom, falando, né, nessa atuação do advogado criminalista, né, agora que você abordou aí alguns princípios, na atuação do advogado criminalista, falar de princípios éticos, sem dúvida alguma, é o norte da sua atuação, do seu exercício. Na sua opinião, doutor Rodrigo, quais são esses princípios éticos e a importância deles efetivamente na atuação, nesse papel do advogado criminalista? A ética, né, tanto é que as faculdades cada vez mais, né, as academias estão cada vez mais trazendo para os seus alunos essa questão da ética, né? Sim, O exame da OAB já é um valor de quem fala da questão da disciplina ética. A ética como já tem um essencial, peso né? muito grande, né? Então, quer dizer, as próprias academias, que são centros formadores desses futuros advogados, já se preocupam e já direcionam nesse sentido. A própria instituição OAB, junto com as escolas, né, com as faculdades. Cabe ao aluno realmente abraçar a ética e ter a ética na sua atividade profissional como norte, né? E saber distinguir, né, que há um limite entre o profissional e o cliente. Lógico, né? Um limite ali que não pode ser ultrapassado. Que acaba acontecendo de muitas vezes ser ultrapassado, né? Infelizmente a gente vê a mídia vira e mexe apresentando, mas você vê que a maior parte, né, 99% dos advogados pautam as suas condutas dentro da ética. É realmente saber direcionar o seu trabalho. Um tanto quanto complicado por causa realmente do todo, né, que existe em cima, até mesmo com o objetivo de quebrar esse ranço, de quebrar esse preconceito de que advogado está defendendo bandido. E aí, até mesmo aquele ele pode ser o direito que todos têm de defesa. Está sendo acusado de uma conduta, mas não é o advogado e não é a sociedade que julga. Quem julga é o órgão jurisdicional. Sim, só que o direito de punir é exclusivo do Poder Judiciário Estatal. E assim, já aproveitando, né, falando aí nos alunos, eu acredito que muitos deles tenham interesse e vontade de atuarem na área criminal. Sim. Porém, como, né, o senhor mesmo aqui comentou, existe muito preconceito em relação ao advogado que é considerado de porta de cadeia e tudo mais, né? É verdade. Na verdade, essa construção da confiança profissional, principalmente nesse exercício profissional criminal, realmente uma construção ao longo do tempo. Gradual. Gradual, porque efetivamente esse indivíduo vai obtendo no exercício profissional, né? Ele vai realmente reforçando a sua habilidade e a sua confiança. Bom, de toda forma, doutor Rodrigo, qual conselho o senhor daria para aquele aluno ou para aquele acadêmico que está saindo da faculdade e mesmo aquele que quer ingressar nessa seara criminal, para que ele de fato consiga, né, atuar no exercício das suas funções de forma ética, devida, enfim, consiga obter sucesso no exercício da defesa dos acusados? Vamos lá, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Vamos lá, o direito penal é apaixonante, né, gente? O direito penal é apaixonante, o processo penal, então eu gosto de processo penal, né? Eu gosto da ferramenta processo. Então o que acontece? O que eu posso indicar para vocês, como a própria professora Luciana falou, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto, né? A gente vai sedimentando nossos conhecimentos com o passar do tempo, né? Aí a prática ela vem justamente a dar uma maior sustentabilidade a todo aquele conteúdo teórico, né? E já preocupar na época, a gente sabe que muitos dos alunos trabalham, tem família, tem tudo isso,
mas tentar se dedicar, como eu sempre falo em sala de aula, né, algumas teorias aí de estudo aí, ó, pegar pelo menos que pegue 15, 20 minutos por dia aí, até no ônibus, em vez de ficar escutando música, ficar vendo TikTok, botar um fonezinho de ouvido com uma falei, pode até gravar minha aula, não sei se vai aguentar escutar minha voz não, mas pode gravar minha aula e ir escutando, otimizar o tempo para cada vez mais ter uma progressão geométrica de conhecimentos, né? Ao invés disso, simplesmente APA e virar um APG, né? Utilizando os termos de matemática. E estudando cada vez mais, sedimentando, ainda na fase acadêmica, realmente pegar, se dedicar às questões de prática, as disciplinas de prática, realmente participar ou ir tentar fazer os estágios nos devidos lugares, o que tiver maior paixão, maior amor, e sedimentar. Com relação à ética, como já falei, é saber dividir, saber entender a diferença entre profissional e cliente, dosar essa relação, dar os seus limites devidos, dar os seus limites devidos a essa situação e, assim, é apaixonar pelo direito penal e fazer aquilo que gosta, né? Quando você faz aquilo que gosta, fica mais fácil ainda. Realmente, eu jamais poderia falar que eu iria para o direito previdenciário ou direito trabalhista, né, Lambotano? Jamais iria. Né? Agora, direito penal e processo penal, a gente, pô, a minha vida toda, né? Como abraçou, né? 35 anos. E sem dúvidas, só se aprende caminhar caminhando, né? Isso aí, com certeza. Doutor Rodrigo, foi um prazer, assim, recebê-lo hoje. Eu acho que a sua fala foi extremamente enriquecedora para todos nós. Muito obrigada. Reflexões aqui fundamentais, né? Não só para aqueles que querem atuar na advocacia, mas para nós todos, né? Sim. Que queremos conhecer um pouquinho mais, não só do seu exercício profissional, da sua atuação como professor, como docente, como delegado, e os conselhos em razão desse tempo todo que você está no exercício dessa profissão. E assim, dizer também que é um grande prazer trabalhar com você, né, como professor, como profissional, um grande amigo, sempre, né, realmente nos enaltecendo, assim, realmente uma honra. Uma companhia agradável. Né, atuar com o seu conhecimento, assim, a gente vê pelo amor e pelo zelo que os seus alunos nutrem por você, né, Lívia? Assim, é notório. Acho que é o maior termômetro, né? É o maior termômetro, gera até inveja em outros professores, né? Enfim, só sendo um pouco aqui mais, brincando um pouco mais, mas enfim. Muito obrigada por hoje estar aqui conosco, um bate-papo bom, enriquecedor e que venham outros, né? Muito obrigada, viu? Ela quer fazer eu chorar, né? Mas eu não vou chorar, não. O que acontece? Mas a gente fica emocionado realmente, Luciano. Primeiro, assim, agradecer a Unipac, né? A Unipac que foi que me acolheu, né? Há 20 anos atrás. Esquece, né? Há 20 anos atrás. E como eu escrevi, né, semana passada, completando 20 anos, tive muito orgulho de ser professor e tenho muito orgulho de ser professor, é uma profissão que eu amo demais a ponto. Quem sabe vê que eu detesto perder aula, eu tento pagar minhas aulas, quando às vezes dá uma questão de dificuldade. Próximo aos seus alunos, né? Você é acessível, você mesmo que na atuação da sua profissão, você está sempre próximo, respondendo, acolhendo, brincando com a alunos. E eles sentem isso, né? Isso é maravilhoso, né? Então, bem bacana. É muito bom fazer aquilo que a gente gosta. Né? É muito prazeroso, bom, não é? É muito bom compartilhar conhecimento. Isso é maravilhoso. Eu não digo nem que nós, por exemplo, no nosso caso como docentes, nós não sabemos mais do que o aluno. Não, é uma troca. Exatamente. E eu falo com os meus alunos que, na verdade, eu conheci o direito antes deles. Então, eu estou ali para compartilhar aquilo que eu estudei antes, mas não é efetivamente que eu tenha que saber mais, né? E eu imagino que você... Estamos sempre aprendendo, né? Hoje aprendemos muito. Hoje eu aprendi muito. Penal, sempre com você. Então, assim, muito obrigada. Obrigado a vocês, tá? Professora Lívia, professora Luciana. Nossa, a todos os alunos um grande abraço. E para você que nos assistiu até agora, né? Obrigada por estarem aqui conosco. Espero que essa fala tenha sido enriquecedora para você conhecer um pouquinho mais sobre a advocacia criminal defensiva. Obrigada àqueles que sempre estão nos prestigiando, assistindo nossos episódios. Muito mais vem por aí. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada a todos que estão hoje aqui conosco. E nos siga em nossas redes sociais, no YouTube, onde, né, vamos postar aí esse bate-papo de hoje. E até breve. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.